Lição 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Texto áureo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humanas. Leitura diária, segunda, 1 Timóteo 4:2. A mentira aprisiona e cauteriza a consciência do ser humano. Terça, Efésios 2:3. Os que andam nos desejos da carne são filhos da ira. Quarta, João 20:25 e 29. O falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. Quinta, Deuteronômio 6:1-9. A Bíblia possui um arcabouço de prática espiritual e social. Sexta, Êxodo 20:3-5. O ídolo é tudo que se coloca no lugar de Deus. Sábado, Gálatas 5:19. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Leitura bíblica em classe, Romanos 1:18-25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Comentário. Introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantêm afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus, 2 Timóteo 3:4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos 1:18. Tópico 1. O desprezo à verdade. Ponto 1. A impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Salmo 36:1, Judas 1:14-15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. 2 Pedro 2:15. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, Romanos 1:18, sua idolatria, o culto à criatura, Romanos 1:19-23, a perversidade e a depravação moral, Romanos 1:25-32, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, Romanos 1:19-20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana, 1 Timóteo 4:2. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador, Romanos 1:21.
Ponto 2. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Romanos 1, 19 e 20, parte A. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Romanos 1, 20, parte B. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Romanos 1, 21a. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Gênesis 3, 5. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Romanos 1, 21b. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos 1, 22 ao 25. Ponto 3. O culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, Efésios 2:3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo, Romanos 1:24. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, Romanos 1:18. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Romanos 1, 25a. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1, 25b. Tópico 2. A revolução do pensamento humano. Ponto 1. Renascentismo. A Renascença é o movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até a 1789, Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim, surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. João 20, 25, 29. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. Ponto 2. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, Deuteronômio 6, 1 ao 9, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos.
Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero, Gálatas 3, 28. Ponto 3. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a Igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Tópico 3. Tipos de auto-idolatria. Ponto 1. Idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Êxodo 20, 3 ao 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, Hebreus 1, 2 e 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado, João 8, 34. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites, 2 Timóteo 3, 2 ao 4. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo, Lucas 18, 11. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência, Lucas 22, 24 a 26. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. João 3:30. Ponto 2. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Romanos 9:2, 10:6, 1 Coríntios 4:5. Ele também é descrito como enganoso e perverso, Jeremias 17:9, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez, Marcos 7, 21, 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração, Ezequiel 14:3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas, na verdade, servem aos ídolos em seus corações. Mateus 15:8. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmos 119, 11. Ponto 3. Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, Romanos 1, 27, imoralidade, Romanos 13, 13, NVI, Nova Versão Internacional, e libertinagem, 2 Coríntios 12, 21. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual, Gálatas 5,19. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, Romanos 1, 26, 27, 1 Coríntios 6, 15.
é o altar da idolatria sexual edificada no coração, Marcos 7:21. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados, 1 Pedro 4:3. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16, Nova Almeida atualizada. Conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2:8. Amém.